Salve meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor Leandro Minella e eu quero falar com vocês a respeito dos elementos primitivos da geometria, tudo bem? Ponto, reta e plano. Primeiramente, o que é um triângulo? Respondeu aí? O triângulo, ele é uma figura plana que possui 3 lados e 3 arestas, tá? E aí, veja bem, eu não falei os 3 elementos primitivos da geometria, mas eles estão aí, certo? Primeiro elemento que eu falei, a respeito de um plano, né? Já perceberam que só para eu falar a respeito do triângulo eu preciso saber o que seria um plano, certo? Eu falei também a respeito dos lados, e os lados de um triângulo são retas. E aí eu falei também dos vértices, né? E os vértices são os pontos, tá bom? E é por isso que nós precisamos desses elementos primitivos, tá? Para nós conseguirmos definir as outras coisas. Então, o ponto, eu coloquei aqui para vocês, ó, ele é representado por uma marca de grafite em um papel, uma estrela no céu ou um simples furo feito por uma agulha em um papel. O que eu quero dizer com isso, gente? O ponto, ele é somente um lugar, né? Ele representa um lugar, tá? Representa um lugar onde? Um lugar dentro de um plano ou dentro do espaço. Bom, representa um lugar. Essa representação de um lugar, gente, ela é adimensional, tá? Ela não possui dimensões. Então a ideia é que, mesmo que eu desse um zoom nesse ponto aqui, ele sempre continua sendo um ponto, tá? E geometricamente, um ponto, ele é nomeado por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Nesse caso aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A. Ok? O que é uma reta? A reta, ó, ela não tem espessura, não tem começo e não tem fim. Tudo bem? Grifa isso aí, ó. Não tem começo e não tem fim. Geometricamente, nomeamos uma reta por meio de uma letra minúscula do nosso alfabeto. Vamos nomear essas retas aqui embaixo, ó. Essa vai ser a R, reta S, essa aqui vai ser a reta L. Estão vendo esse traço que eu passei aqui? Ele seria a representação de uma reta. Mas já pensou se você tivesse que desenhar uma reta de uma margem até a outra, sempre que você fosse representar ela geometricamente? Viraria uma bagunça, não é? Porque já pensou, daí eu coloco uma outra reta passando assim, coloco, às vezes aqui embaixo eu vou fazer um exercício e tem que passar aqui por cima, não. Essas setinhas, elas representam a infinidade da reta, né? Elas representam que não tem fim, tá? Elas continuam tanto quanto for preciso. E aí, o que é plano? O plano é uma superfície que não tem limites em nenhuma das suas dimensões. O que isso quer dizer? Imagina aí onde você está, na sua sala, né? Eu, por exemplo, aqui, o meu apartamento fica no 3º andar. Então, ó, o chão aqui de onde eu estou, ele representaria um plano. Mas imagine que esse chão aqui, ó, esse piso onde eu estou, ele não tivesse fim, né? Então aqui para frente, nossa, ele vai infinitamente, né? A lateral aqui do meu piso vai infinitamente, não é limitado, tá? Não é limitado pelas paredes. Isso representaria um plano, certo? Mas precisa ser só na horizontal? Não, tá? O plano, ele também pode ser na vertical, como é o caso das paredes. Mas imagina que nesse caso as paredes não teriam fim, então elas vão para o céu infinitamente, tanto quanto for necessário. E geometricamente nomeia-se um plano por meio de letras minúsculas do alfabeto grego. Esse plano aqui vai se chamar alfa, tá bom? Uma letrinha grega. Vamos lá, algumas ideias intuitivas de ponto, reta e plano. Uma reta é formada por infinitos pontos. Eu quero que vocês imaginem que quando eu for representar uma reta aqui, é como se eu pegasse vários pontos, tá? E daí eu coloco um pontinho bem pertinho do outro, tá? Deveria ser reto isso aqui, tá? Não vou conseguir fazer retinho. Mas eu vou colocando vários assim, ó, de maneira que não fica nenhum espaço vazio entre eles. E isso formaria a minha reta, tá? Sem começo e sem fim. Tudo bem? Então, dentro de uma reta, existem infinitos pontos. Um plano,
contém infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. Então imagina agora ó, que eu tenho uma reta aqui, que não ficou muito reta, mas tudo bem. Daí eu coloco uma outra reta aqui, ó, bem do ladinho, tá vendo? Coloco uma outra reta aqui bem do ladinho e vou colocando várias, até formar um plano, ou seja, sem limites, né? E aí, em cada reta dessa aqui, temos infinitos pontos, não é? Então, nós temos infinitos pontos, tudo bem? E esse plano aqui, para ele ser sem dimensões, ou seja, não ser limitado em nenhuma de suas dimensões, o plano também vai conter infinitas retas. Ok? Próximo, existe uma maneira universal e simplificada de dizer se um ponto pertence a uma reta e se uma reta está contida em um plano. Olha só como que a gente faz. Tá vendo esse ponto que está aqui? Vou chamar ele de ponto B. E essa reta, vou chamar ela de reta M. Para eu dizer que esse ponto pertence a essa reta, eu vou escrever assim, ó, B pertence a M. Certo? Então sempre que você vê esse símbolo aqui, ó, esse símbolo quer dizer pertence, tá? E se uma reta está contida em um plano? Para eu dizer que essa reta aqui, ó, vou chamar essa reta de O, tá bom? E esse plano aqui eu vou chamar ele de beta, tá bom? Para eu dizer que O está contido em beta, eu vou fazer assim, ó, O está contido em beta. Então sempre que você vê um Czinho, e ele seria mais esticadinho, né? Alguns fazem ele bem assim, ó, né? Bem esticadinho assim. Tá? Se você vê um Czinho mais esticadinho aí, você já sabe que é contido. Ok? Essas são as ideias intuitivas de ponto, reta e plano. Tudo bem? Vamos lá, alguns exercícios. O estudo da geometria toma como base 3 elementos primitivos. Vamos lá? Quais são esses 3 elementos? Agora você vai dar um pause, vai pegar esse seu caderno e vai responder lá. Quais são esses 3 elementos? Respondeu? Vamos corrigir juntos então. Resposta: os elementos são ponto, reta e plano. Beleza? Os 3 elementos que nós conversamos. Próximo, com o auxílio de uma régua, trace algumas retas passando pelo ponto P. Vamos lá? Ó, vou pegar uma linha aqui, uma reta, tá? A minha reta, ela só tem setinha de um lado, tá? Mas aí na sua você vai colocar para os dois lados, tá bom? Depois eu completo aqui o meu desenho. Então olha só, passei uma reta aqui, vou passar uma outra passando aqui, tá? Todas passando pelo ponto P. E pega a régua, tudo bem? Vamos combinar o que você vai fazer com a régua, bem bonitinho, tá? Nada de fazer reta sem régua aí, porque nunca fica retinho do jeito que deveria, tá bom? E aí para completar, deixa eu colocar as setinhas que estão faltando. Ó, faltando setinhas. Faltando uma setinha aqui. Aqui também. Né? Aqui. Aqui também. Certo? Beleza. Então, me diz uma coisa, ó. Quantas retas distintas é possível traçar passando pelo ponto P? Pessoal, me responda uma coisa. Daria para eu traçar outras retas aqui? Com certeza, né? Eu poderia traçar infinitas retas. Então, resposta. Quantas retas distintas seria possível traçar? É possível traçar infinitas retas. Ok? Próximo exercício. Com o auxílio de uma régua, trace todas as retas, o quê? Distintas, tá? Vamos grifar isso aqui, ó. Distintas, que conseguir passando simultaneamente pelos pontos P e Q. Deixa eu pegar minha reta aqui. Vamos lá.
traço uma reta que passa aqui pelos dois. Deixa eu ajeitar um pouquinho. Aí, passou. Beleza? Deixa eu pegar meu lápis para fazer a minha setinha que ficou faltando. Ok. Beleza? Pessoal, me responda uma coisa. É possível traçar uma outra reta que seja distinta dessa aqui, ou seja, que seja diferente dessa? Não, né? Então, ó, aí já está a resposta para o nosso exercício. Quantas retas distintas é possível traçar passando pelos pontos P e Q? Resposta: apenas uma. Beleza? Com isso nós encerramos o nosso assunto de hoje. Nos vemos na próxima aula.